Então vamos lá, começar, né? A gente estava falando sobre aspectos linguísticos. E dentro dos aspectos linguísticos, na aula passada, nós falamos sobre a crase e os casos específicos da crase. Para hoje, a gente tinha ficado de falar sobre a vírgula. Eu mandei esse material para vocês, a foto e tal. E aí, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a regra geral da vírgula, por que é importante usar vírgula nos nossos textos e quais são os casos específicos que a gente precisa para poder utilizar essas vírgulas de maneira correta. Vírgula de menos configura em erro, vírgula de mais, erro também. Para tudo tem um limite. Para a gente não cometer erros, nós vamos agora saber então qual é a principal função da vírgula. Bom, as vírgulas existem para nos ajudar a respirar enquanto a gente lê um texto. Imagina, por exemplo, se a gente fosse fazer a leitura de um texto longo e nesse texto a gente não pausasse em nenhum momento para respirar. Dificilmente nós daríamos conta de encerrar a leitura do texto sem ter uma síncope, sem ter, né, sem dar uma desmaiada de leve, porque como é que respira? Então, a pontuação em si, todos os sinais de pontuação, eles têm um motivo específico para existir e é exatamente com esses motivos que nós vamos nos preocupar. Hoje nós vamos nos preocupar especialmente com a vírgula. Qual que é a regra geral? Bom, a regra geral é a seguinte. O principal uso da vírgula é para não quebrar a ordem direta que na gramática, que é o correto na gramática normativa. Aí vocês perguntam, Lica, o que é uma ordem direta? Quando nós vamos construir uma frase, uma oração, na gramática normativa, a gente precisa obedecer uma regra. Essa regra é chamada de ordem direta. O que essa ordem direta define? Ela vai definir em que posição cada elemento da nossa frase, da nossa oração, vai aparecer dentro daquela oração. O correto, na gramática normativa, é a seguinte ordem: sujeito, verbo, complementos e adjuntos, quando tem adjuntos verbais ou nominais. Essa é a regra direta. O sujeito vem como primeira informação, em seguida vem o verbo, logo vem os complementos. Esses complementos é o que vai sustentar a relação de sentido entre o sujeito e o verbo. Isso nós chamamos de ordem direta. Sujeito, verbo, complementos. Simples assim. João comeu doce e gostou. João, sujeito, comeu, verbo, gostou, é um outro verbo, mas ele está assumindo uma função de adjunto, então ele está complementando o verbo. Isso é a ordem direta. Simples assim. Então a vírgula existe para não quebrar essa ordem direta. Por isso, só por isso, nós nunca devemos separar o sujeito do predicado. Eu não poderia, por exemplo, dizer João, vírgula, comeu doce e gostou. Se eu coloco uma vírgula separando o sujeito das demais informações, o que acontece? Eu quebro a construção que na gramática normativa é obrigatória, que é a ordem direta. Daí vocês vão falar para mim assim, Lica, como que a gente faz então? Naqueles momentos em que o sujeito ele não vem na primeira informação. Ele vem no meio da frase ou ele vem no final da frase. O que é isso? Essa sentença está errada? Não. Na gramática, funciona da seguinte forma. Opção 1, ordem direta. Sujeito, verbo, complementos. Opção 2, ordem inversa. O que é uma ordem inversa?
é quando você trabalha com os mesmos elementos, porém você decide, por escolha própria, né, mudar esses elementos de lugar. Quando eu vou ensinar ordem direta e ordem inversa para os meus alunos do ensino regular, no 8º ano especificamente eles estudam isso, eu ensino da seguinte forma. Pensa que sujeito, verbo e complementos são como se fosse A luz piscou. É como se fosse um grupo de jogadores. Todos os times têm o mesmo número de jogadores obrigatoriamente. Como cada jogador vai se definir, se posicionar em campo, é uma decisão que cada técnico toma em particular. Quando nós queremos jogar de maneira tradicional, da convencional, da comum, a gente usa a ordem direta, a gente usa o sujeito, o verbo e os complementos. Quando a gente quer fazer uma jogada diferenciada, aí nós pegamos os mesmos elementos que nós temos e montamos uma estratégia de jogo. Essa estratégia é aquilo que a gente vai chamar de ordem inversa. Então, na ordem inversa, pode ser que o sujeito não venha na primeira instância na sua frase, na sua oração. Tá bom? Dúvidas até aí? Eu não sei aí em Olaria, mas aqui na minha casa deu um pico bem rápido de luz. Tomara que não acabe. No entanto, se acabar, eu gravo a aula e posto quando a internet voltar, pra gente não perder conteúdo. Então, vamos lá. Primeiro caso, o motivo da existência da vírgula é não quebrar a ordem direta. Para isso que a vírgula foi criada inicialmente. Então, a vírgula, ela não separa o sujeito. Ela foi criada para não ser utilizada, porque na ordem direta não pode usar a vírgula, separando o sujeito do verbo e dos elementos que o constituem. Beleza? Vamos para o próximo caso específico. O que esse caso específico diz? Separar adjunto ou complemento deslocado. Nós temos um exemplo na oração. Uma oração na apostila que diz assim: no dia 11 de setembro de 2001, a cidade de Nova York sofreu atentados terroristas. No dia 11 de setembro de 2001, vem separado por vírgula. Por quê? Por que vocês acham? Que essa primeira sentença ela veio separada por vírgula. Olica, eu não sei. Porque por causa da cidade de Nova York seria um sujeito? Exatamente. Deslocado? Exatamente. Sabe por que 11 de setembro ele vem separado por vírgula? Porque 11 de setembro é, na verdade, um adjunto verbal. Ele está aqui para poder intensificar, complementar a ação do verbo. Qual é o verbo? Sofreu. Quem sofreu os ataques? Foi a cidade de Nova York. A cidade de Nova York é o sujeito da oração. E esse sujeito, ele não apareceu na primeira instância, porque nesse modelo, nesse exemplo, a ordem direta não foi respeitada. E não está gramaticalmente errado também não. No entanto, para marcar o sujeito para protegê-lo, a informação no dia 11 de setembro, ela precisou ser separada por vírgula, para quê? Para não confundir o leitor. Para o leitor não pensar que o dia 11 de setembro é de fato o sujeito, quando na verdade o sujeito é Nova York. Então, quando usamos a ordem inversa, aí sim
faz a separação do adjunto, que é o complemento, né, que está ali complementando o verbo, para poder separar e proteger esse sujeito que ele precisa ter um posicionamento firme na oração. Mas, Lica, a cidade de Nova York, ela vai funcionar como sujeito e complemento verbal? Não, o complemento verbal é no dia 11 de setembro. Sim. A cidade de Nova York é o sujeito, ele sofreu a ação, né? Ela sofreu a ação de ter sido atentada, de ter sofrido o ataque. Entendi. Tá bom? Claro até aqui? Sim. Pode prosseguir ou vocês têm alguma dúvida? Olívia, isso tem na apostila aquela do viajante? Tem, meu bem, na página 147. Achou ela aí? A Nicole tem apostila, porque no começo do ano a gente estava fazendo um cursinho presencial. E aí ia ter o mesmo material que o meu. Aí a apostila, ela traz uma informação que diz assim, ó. Quando o adjunto ou o complemento é curto, considera-se facultativo o uso da vírgula. Bom, nesse caso, no dia 11 de setembro de 2001, o adjunto, ele é grande, é comprido, há uma série de informações nele. Então, nesse caso, é obrigatório o uso da vírgula. Se fosse um adjunto menor, com uma palavra só, o uso da vírgula seria facultativo. Você poderia optar por utilizá-lo ou não. Tá bom? Lica, isso faz diferença no texto dissertativo argumentativo? Eu quero aprender a fazer uma redação e você está me ensinando coisa de português. Faz toda a diferença. Inclusive, Cristiano, são conteúdos assim que faz com que a nota no aspecto de coesão e coerência, ela se eleve, ela aumente. Por quê? Quando uma banca propõe para os alunos fazer um texto, independente de que estrutura ela está exigindo, ela não quer que esse aluno seja capaz só de preencher uma folha com uma coleção de palavras. Essa coleção de palavras precisa ser bem selecionada, precisa ser bem elaborada, é um jogo. O texto dissertativo argumentativo, especialmente, ele é puramente estratégico. Tanto que existe uma estrutura fixa, como se fosse uma regra, como se fosse uma expressão matemática lá que a gente precisa obedecer. Sempre, 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 sempre. E o que define um aluno de outro? O que faz com que um tire uma nota 1000 e o outro tire uma nota 500? É a maneira como esse aluno trabalha as ferramentas dos aspectos linguísticos. São os elementos de coesão, são os elementos de coerência. Vocês não precisam saber de cor o porquê de usar vírgula ou não, mas precisam saber por que a vírgula existe e qual momento ela deve ser utilizada. Como que aprendi isso? Tem uma aula conceitual e depois vocês têm que se policiar e tentar colocar em prática o máximo que vocês puderem, ou seja, só aprende escrevendo e lendo. Muito. Principalmente em voz alta. Inclusive, uma dica que eu vou dar para todos vocês. Acabou de redigir um texto. Não importa para quem esse texto vai ser entregue, que seja uma carta de amor. Acabou de escrever? Leia em voz alta. A reprodução da sua voz vai fazer com que o seu consciente e o seu inconsciente sejam provocados e tudo que você sabe de normas gramaticais serão aguçados ao mesmo tempo a partir do momento que você tem um retorno da sua própria voz. Por exemplo, eu vou fazer a correção de uma redação. Eu leio em voz baixa, porque eu já estou calejada, já estou acostumada. Quando eu percebo que a minha correção está dificultando, assim, eu não estou conseguindo, aí eu leio em voz alta.
Porque eu percebo que tem alguma coisa errada e eu não consigo diagnosticar onde está o erro. Daí eu leio o texto de vocês em voz alta e ele aparece como um estalo na minha mente. Acessando, né? Meu campo cognitivo e vendo que eu sei da gramática. É isso. Então, a partir de agora, vocês estão recebendo a incumbência de ler todos os textos que vocês escreverem. Todos. Antes de me entregar ou antes de entregar para qualquer outra pessoa. Tudo bem? Até porque... Vai dizer algo? Te interrompi sem querer. Uhum. Tá ok. Até porque, falando de vírgulas, você só percebe a necessidade delas, o excesso ou a ausência, quando você faz a leitura em voz alta. Porque é quando seus pulmões te falam, sua garganta te obriga a dar uma paradinha. Calma, vai devagar, querido, tá rápido demais. Então, vocês precisam aprender a ler em voz alta os textos de vocês, tá bom? Próximo, quando usar vírgula. Para separar o vocativo. Primeira coisa, nós sabemos o que é um vocativo? Eis a questão, né? Eis a questão. Aí tá o problema. Aí tá, então vamos resolver esse problema? É mais simples do que parece. Vocativo, ele na verdade é o evocar, é o chamamento. E muitas vezes o chamamento não é aquele no texto, né? Na vida real é assim. O que é um vocativo? É quando alguém chega no meu portão e grita assim, Olica! Isso é um vocativo. A pessoa me chamou, ela gritou pelo meu nome, ela me evocou. Isso é um vocativo. Na gramática, no texto, isso também é um vocativo. E existem outras formas de demonstrar esse vocativo. É quando você vai, por exemplo, destacar aquilo que você quer que funcione como um vocativo na sua frase, na sua oração. E esse vocativo, ele vai ter esse teor mesmo, de evocar, de chamamento. É quando você chama o leitor para ouvir com mais atenção aquela sentença que você está escrevendo. Olha que exemplo magnífico que a apostila traz. Ela diz assim, Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Como seria? Seria Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim? Ou seria Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim? O que mudou entre uma leitura e outra? A pausa, né? Você fala primeiro o sujeito e aí dá a pausa. Vou ler de novo para ficar bem claro para vocês. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. O que muda de sentido para vocês? Ou não tem nenhuma alteração? Olica, eu acho que foi a ênfase no sujeito, né? Exatamente. Que no segundo exemplo, né, quando tem a vírgula, você dá uma ênfase maior ao Brasil, né? Uhum. Acho que foi só nesse sentido aí que teve a mudança. Quando a gente faz a leitura sem a presença da vírgula, a gente está dando a impressão, a gente está transmitindo o sentido de que o Brasil, ele é o sujeito que exerce a ação de mostrar a cara de alguém. Não a cara dele mesmo. Quando eu falo assim, Brasil, mostra a tua cara. O Brasil sujeito está expressando o sentido de mostrar a tua cara, a cara de um outro ser, não a dele mesmo enquanto Brasil. Então, quando não há
essa separação pela vírgula, esse sujeito transmite uma duplicidade de sentido, é uma ironia. Aí se eu cometo uma gafe dessa no texto dissertativo argumentativo, eu vou perder ponto em quais aspectos? Na coesão, deveria ter usado uma vírgula no lugar e ela não foi aplicada, e na coerência, porque eu modifiquei completamente o sentido e ainda deixei margem para dúvidas. O rolê pesado do texto dissertativo argumentativo é que ele não permite nenhum espaço para dúvida, gente. Não tem. É um texto subjetivo, sim, é um texto muito íntimo, muito pessoal. Cada um tem a sua forma de pensar e articular sobre aquele mesmo assunto. No entanto, essa articulação, essa expressividade, ela precisa ser tão forte, tão atente, tão concisa, que mesmo que o outro pense o contrário de você, ele vai se sentir incomodado ou pelo menos confrontado com a sua escrita. Eis a importância de solidificar seus argumentos. Eis a necessidade de compor um texto, de amarrar ele tão bem amarrado, mas tão bem estrategicamente calculado, cada informação posta nele, para fazer com que o leitor não tenha espaço para dúvida, para questionamento ou para vários tipos de interpretações. No texto dissertativo argumentativo não tem essa possibilidade, aberto a várias interpretações. Não tem. Não tem. Quando a gente fala de um vocabulário... Vai perguntar alguma coisa, Cristiano? Então, Lica, você falando nessa situação aí, a redação que eu te enviei, eu não sei se eu estou certo, ela tinha mais uma característica de um texto dissertativo expositivo, ou eu tô errado? Não, quando sim. Você fala em tópicos, né, igual conceitos, citar... Nossa, acabei de ver uma citou, repetição. Ela até lá fala que, da questão de alguns exemplos do fruto da árvore envenenada e tal. Eu tenho uma grande dúvida nessa questão, sabe? Como que eu vou escrever? Porque entre expositivo e argumentativo, eu não sei quais assim, as diferenças mais, sabe, visíveis, sei lá, o que eu posso diferenciar entre elas, entendeu? Então vamos lá. Eu acho que até foi uma certa confusão que eu fiz na redação, né? Porque o tema da redação, ele me pede aqueles conceitos e eu meio que eu passei de uma expositiva para uma argumentativa. Eu não sei, eu acho que foi isso que eu fiz. Você misturou os dois. Havia argumentação? Havia. Tanto que você perdeu tantos pontos no argumento e você questionou isso. Vamos lá. Para não cometer o mesmo erro. Você não estava presente quando eu ensinei para as meninas os tipos de argumentos, como solidificar o texto argumentativo. É o seguinte, Cristiano. Eu vou fazer um texto dissertativo argumentativo e nesse texto o tema é sobre a sororidade. Eu defino que sim, as mulheres precisam se unir, que as mulheres precisam cuidar uma das outras, que as mulheres precisam se proteger. Essa é a minha tese, falando assim a grosso modo. Como que eu vou... Até então eu só estou expondo uma informação. Como que eu vou agora argumentar? Eu vou buscar ferramentas que solidifiquem a minha tese. Eu preciso de elementos que me ajudem a comprovar o quanto é importante nós mulheres cuidarmos umas das outras. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o meu conhecimento de mundo, eu vou usar as minhas ferramentas de leitura, eu vou utilizar todo o conhecimento que eu tenho, né, que a mídia me transmitiu, que as redes sociais, que a literatura, que a ciência, enfim. Isso é solidificar os seus argumentos. Isso é torná-los argumentos de peso. Uma coisa é a seguinte, você vira para mim e fala assim, Lica, você prefere doce ou salgado?
e eu te respondo, eu prefiro doce. Eu opinei, acabou. E aí você pergunta novamente, por que o doce e não o salgado? A minha resposta, buscando provar para você o porquê de eu me posicionar a favor do doce, é o que nós vamos chamar de uma argumentação. E essa argumentação só vai te convencer de que gostar do doce realmente é a melhor opção se eu usar as ferramentas corretas. Se eu responder gosto de doce porque sim, não te convenci. E aí, onde que você falhou nesse texto especificamente? Você tinha uma proposta. Essa proposta era discursar sobre um determinado assunto, um assunto específico. Ao discursar sobre esse assunto, você pouco se preocupou em opinar, em expressar o que você pensa sobre o assunto, em argumentar. Fez uma argumentação muito rasa, muito simplória. E quando resolveu fundamentar a sua argumentação, você fundamentou com base em um único elemento, e esse elemento, que ficou o carro-chefe do seu texto, ele apareceu tantas vezes que fez com que você perdeu coesão e coerência devido à repetição. Entendi. Entendeu? Eu não sei se pode ser... Você até desculpa que a gente está saindo um pouco fora do tema aqui da aula de hoje, mas é porque essa dúvida está na minha cabeça aqui. Eu faço muito boletim de ocorrência. Uhum. Né? Como eu trabalho na área de meio ambiente, geralmente eu faço boletins de ocorrência fundamentado. Eu tenho que fundamentar meu boletim de ocorrência. Né? Na maioria das vezes, não. Todas as ocorrências eu tenho que fundamentar. E lá, eu acho que é uma mistura, né, de narrativa, né, e meio que de argumentativo também. Eu não sei se eu posso falar dessa forma, você entendeu? Porque eu tenho que narrar o que eu encontrei no local e embasar aquilo em lei. Uhum. Entendeu? O que você falaria para mim disso? Isso seria o quê? Um texto argumentativo, expositivo? Um pouquinho de tudo junto. Tudo junto, né? E essa mistura vai te atrapalhar na hora de prestar o concurso se você não souber fazer essa separação quando compuser os nossos textos. Lá, na sua função, no seu trabalho, no boletim de ocorrência, você não está errado. É isso mesmo, é isso que esse documento exige. Uma exposição dos fatos, você vai narrar, vai mostrar o que está vendo, vai fundamentar as infrações com base em tudo que você sabe sobre lei e pronto, acabou. Você não vai dizer se você é a favor ou contra do que está acontecendo ali. Não é você quem julga isso. Agora, se eu te peço, Cristiano, faça um texto dissertativo argumentativo, você precisa olhar no olho do tema e fazer a seguinte pergunta: por que falar desse assunto? Perguntou, questionou o tema, acha para mim 3 motivos para falar sobre esse assunto, no mínimo 3. Escreve ele em tópicos: motivo 1, motivo 2, motivo 3. O que você vai fazer de agora em diante? Você vai compor um texto, porque o esqueleto você já tem. À medida que você for desenvolvendo o seu texto, você vai precisar falar sobre cada um desses motivos que você selecionou. Esses motivos são os seus argumentos. Você vai fundamentá-los de acordo com o seu conhecimento de mundo. Eu sou a favor por causa disso. Tem algum documento que prova essa tese sua? Tem algum profissional de direito? Tem algum presidente? Tem algum médico? Tem algum governante? Alguém de alguma autoridade que pensa em harmonia com você? Se tiver, cita essa pessoa. Cita uma fala dela. Ou o problema é meio ambiente. E aí saiu uma pesquisa do IBAMA no seu texto motivacional. Vou te cutucar de novo. Se tem lá um texto motivacional e a referência é do IBAMA, use esse órgão a seu favor. Justifica o seu argumento
com base no que o IBAMA diz, se você pensar em harmonia com eles, porque nesse sentido, ninguém vai te derrubar. Você fundamentou com argumento de autoridade. Entendi. Entendeu? É o seguinte, falando de texto dissertativo com os tópicos, os pais me pedem tópicos. Eu falo sobre isso. Nesse caso, você entende que seria mais ou menos uma mistura, né, de texto, de exposição com narrativa, tipo eu faço um boletim de ocorrência, seria mais ou menos nesse estilo, você acha? Poderia ser assim? Sim. Ou no caso aqui de tópicos, né, igual quando a banca me exige lá tópicos, eu penso, né, eu não sei se eu estou certo nesse aí, eu penso que eu não posso expor as minhas opiniões, igual você falou, talvez seria só eu embasar no meu conhecimento e, né, citar, igual você falou, citar talvez autores, livros, né, aí assim, é o que eu penso sobre isso. O que você me fala? Sei lá, eu acho que tá certo, ou que eu estou errado, eu estou misturando muita coisa. Tá misturando muita coisa. Você tem que prestar muita atenção ao que a banca quer de você. Se a banca disser assim, disserte uma redação expositiva sobre o assunto... não lembro o tema. Sobre o assunto meio ambiente, impactos no meio ambiente atual. Então, você vai dissertar um expositivo, você vai só falar o que você sabe, sem se preocupar muito em se posicionar, porque não tem espaço para esse posicionamento. Se a banca disser, escreva um texto expositivo argumentativo, você vai tanto expor, explicar, né, falar o que você sabe sobre o assunto, quanto fundamentar a sua explicação com base em argumentos. Entendi. Olha só, você foi chamado para uma ocorrência e aí nessa ocorrência o delito foi cometido, você precisa obrigatoriamente preencher um boletim de ocorrência, é um documento oficial. Nesse boletim você vai explanar, por assim dizer, tudo que foi visualizado ali naquela cena com base no que a lei julga ser errado, para poder, né, determinar que aquilo de fato é um delito, certo? Isso. Acabou. Está exercendo sua função de policial e pronto. Ponto final. Agora você recebe uma proposta de redação de uma banca. Essa banca, ela vai propor uma situação hipotética e nessa situação hipotética ela vai dizer o seguinte: com base no exemplo citado, redija um texto argumentativo. Aí você vai falar sobre todas as ações que foram tomadas nessa situação hipotética e o que você acha que poderia ser feito de diferente para melhorar essa situação. E mostrar também, se você quiser, o que acha que deveria manter para que ações sejam bem-sucedidas. Ou resolver o problema. Vamos supor que seja um exemplo em que o profissional, na hora, não atentou-se a um detalhe ou outro. Você, com a sua experiência e o que sabe sobre o assunto, vai usar isso como argumento no seu texto, como uma proposta de solução. Uma forma de amenizar esse tipo de problema é conscientizar a sociedade ou preparar melhor os profissionais da área. Enfim, como vai resolver esse problema, você vai descobrir ao desenrolar seu texto. Sim, compreendi. Entendeu? Porque se você não souber o seu lugar na hora de escrever cada texto, você vai ficar aí perdendo tempo, rodando, dando um murro em ponta de faca, sendo que a resposta para você é bem simples. Você já sabe escrever um texto dissertativo argumentativo. São só detalhes para se organizar. E o principal detalhe é você saber em que momento agir, que ferramenta você vai usar. Quando você quando você vai se preparar para se tornar um policial, por exemplo, você não aprende a usar todas as ferramentas. Para cada situação você tem que usar todas as ferramentas. Eu acho que não é assim que funciona.
Não, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada texto é um texto. Um texto expositivo é diferente de um texto argumentativo. Pode ser que você precise fazer um que use as duas ferramentas. Entendi. Aí você tem que se posicionar. Seja crítico. Leia a proposta textual. Leia o seu texto. Vê se você não está só contando uma história, porque o boletim de ocorrência é uma contagem de história, né? Conta o que aconteceu ali. É uma reprodução dos fatos. O texto dissertativo... Desculpa. Na realidade, igual eu trabalho na área de meio ambiente, essa miscelânea. Por isso que eu tô me confundindo. Uhum. É uma miscelânea, porque lá no meio ambiente, eu que tenho que avaliar o que aconteceu no local. Essa infração aqui é tal. Eu tenho que narrar os fatos e colocar lá no texto a narração e argumentar, olha, isso que aconteceu por causa disso. Entendeu? Isso está previsto na lei tal. Entendeu? Eu acho que é por isso que aconteceu a miscelânea que aconteceu aí. Ah, não. Então agora você acabou de me explicar que você obrigatoriamente precisa se posicionar diante da cena. Isso, então você tem que argumentar. Eu preciso me posicionar, você entendeu? Ok. A maioria das vezes. Quando fizer esse posicionamento, você se baseia em quê para justificar as suas ações? Eu sempre me baseio só em leis. Né? Eu tenho que chegar no local e interpretar lá, ó, isso aqui aconteceu porque ele tipo assim, movimentou a terra num local que é proibido, segundo a lei tal, entendeu? Uhum. Então pronto, você já sabe usar argumento de autoridade. Você não escreve tá errado porque eu acho, tá errado porque a lei diz que tá. Olha aqui a lei. Uhum. Pronto, você já sabe argumentar. Agora a gente precisa melhorar esses fundamentos dos argumentos nas propostas de redações. Não, top. Entendeu? Desculpa interromper a aula da... Não, imagina. Mas é porque ficou meio que um exemplo que você falou que entrelaçou nas minhas ideias aqui. Pois é. E não saiu da aula da vírgula não, sabe por quê? Igual nessa informação que a gente tá, por exemplo, no exemplo do Brasil, mostra tua cara. Se você coloca uma vírgula no lugar errado no boletim de ocorrência, por exemplo, quem for julgar pode interpretar errado, pode comprometer toda a elaboração que você fez. Sim, isso são questionamentos em várias audiências. Exatamente. Às vezes a gente compõe a guarnição e a gente tem que ir lá, né? Uhum. Então, às vezes, quem redigiu o boletim de ocorrência esqueceu uma vírgula, um ponto, e o juiz questiona essa questão. Exatamente. Então, a gente sabe que nós vamos usar vírgula sempre que a gente quiser separar o vocativo. O vocativo não necessariamente é uma pessoa. Na música, por exemplo, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. O Brasil, ele é um sujeito. Ele está assumindo essa função de sujeito e ele precisa mostrar a cara, mas não é a minha, não é da Maria Fernanda, nem da Nicole, nem do Cristiano. É a cara dele, da nação brasileira. É essa provocação. Achei esse exemplo maravilhoso para mostrar como separar a vírgula de um vocativo, porque é uma música que ela foi escrita num momento muito difícil da história e o Brasil precisava ser evocado, ele precisava ser chamado, ele precisava tomar a frente e mostrar quem ele realmente era e lutar por si. Então, quando a gente fala em vocativo, a gente pode ter esse exemplo dessa música em mente, tá bom? Vocativo é o evocar, é o chamamento, é como você pretende... É um grito dentro de um texto silencioso. E aí você separa esse grito de uma maneira bem singela, usando uma vírgula, para não assustar tanto assim o seu leitor. Tá bom? Dúvidas até agora, gente? Não, tranquilo. Não? Vamos falar sobre outro exemplo também. Nós vamos usar vírgulas para separar apostos ou orações explicativas. O que é um aposto? O aposto é uma palavra que ela estabelece alguma relação com o sujeito, mas ela não é o sujeito.
Exemplo, os alunos que gostam de estudar vieram à aula sábado. Os alunos que gostam de estudar vieram à aula sábado. Os alunos, sujeito, que gostam de estudar é uma caracterização, concorda? Nessa sentença, a gente vai chamar essa caracterização de uma oração explicativa. Ela não precisava estar ali, mas ela escolheu estar. Como essa oração coordenada explicativa, ela quer estar presente, a gente precisa usar a vírgula para separar, para marcar que aquilo ali é uma pecinha que foi encaixada a fim de só contribuir, mas ela é desnecessária. Poderia ser assim: os alunos vieram à aula sábado. Perfeito, sentido completo, sem o menor problema. Mas eu quero explicar quais são os alunos. Como que eu faço? Os alunos, vírgula, que gostam de estudar, vírgula, vieram à aula sábado. Ok? Nesse caso aqui, Mica, se eu mudar, eu tenho muito medo de usar vírgula por causa do que. Logo depois aí, o que ele me dá um medo imenso de usar vírgula. Aqui, se eu colocasse o seguinte, ó, os alunos que, vírgula, gostam de estudar, aí eu teria que completar a frase depois da do sábado? Já errou. Uhum. O que tem que vir depois da vírgula. Sabe por quê? Porque ele é uma conjunção coordenativa nesse caso. Ele é a ponte. A vírgula, ela funciona como se fosse a coluna da ponte. Você não pode começar a ponte, pôr a coluna e depois continuar. Entendi. Entendeu? O que vem depois da ponte, da coluna, que é a vírgula. Nesse caso aqui, depois da vírgula, que gosta de estudar, seria mais ou menos uma explicação. Exatamente. Isso nós chamamos de oração coordenada explicativa. Adjetiva explicativa. Ela está dando uma caracterização, está adjetivando os alunos. Essa adjetivação está, na verdade, explicando que tipo de aluno foi a aula ao sábado. São os que gostam de estudar. Esses que gostam de estudar inteiro, toda essa informação é uma explicação que vem dentro de uma caixinha, sob medida, e você coloca ali na oração. E, assim, em redações dissertativas, geralmente você tem que explicar alguma coisa, né? Então eu posso usar ele aí nesse sentido, né? Quando é de explicação, eu posso usar. Por exemplo, você podia ter dito assim, ó. Deixa eu ver se eu acho um exemplo no seu texto. Tá. Pode usar o texto, eu achar? Sim, com certeza. Tá. Você começa assim: a confissão está prevista no título das provas no Código Processual Penal, CPP. Você, ao invés de colocar você poderia ter colocado vírgula, que rege procedimentos durante o ato penal. Vírgula de novo. Acabou. Você explicou o que é isso. Entendi. Ao invés de colocar você poderia simplesmente ter colocado uma vírgula ou um ponto e vírgula que explicar a função dele e continuar a sua sentença. O ficou redundante aí, né? Ficou. Foi desnecessário. Você usou um elemento que poderia ter guardado para usar no decorrer do texto. Eu vou pedir licença um minutinho que a minha campainha tocou. Tá aí? Meu marido chegou, então ele vai atender. No remoto é assim, gente. Ficou claro, Cristiano? Sim, ficou claro. Sim. Meninas, vocês entenderam quando vai usar a vírgula, tratando-se de aposto ou tratando-se de orações explicativas? Sim. Ok. Esse que gostam de estudar,
está funcionando tanto como uma explicação quanto como um aposto. Por quê? Porque está se referindo ao sujeito, e o sujeito são os alunos. Uma dica de ouro. Dificilmente vocês vão elaborar uma sentença em que o texto, em que a frase ou a oração tenha um aposto separado por vírgula. Porque geralmente quando a gente vai usar o aposto, a gente separa ele por 2 pontos. Geralmente. Você podia repetir? Posso. Dificilmente nós encontraremos um aposto numa redação separado por vírgulas. Por quê? Geralmente, quando a gente vai usar aposto, a gente usa 2 pontos. Exemplo. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Mudar as estações. Obrigada. Nada mudou. Tem lá na página 152, quando a gente fala de pontuação, eu vou ler a frase para quem não estiver visualizando o material. Diz assim, ó. As problemáticas existentes no sistema educacional brasileiro têm, dentre muitos fatores, 2 embriões. O aposto está vindo agora. 2 pontos. A valorização dos professores e a falta de estrutura nas escolas. Vamos supor que eu fale sobre o sistema educacional, que foi o que aconteceu aqui. Eu construo uma sentença falando sobre o sistema educacional. Nessa sentença, eu apresento o sujeito, ok? Logo após fazer a apresentação desse sujeito, eu ainda quero falar sobre ele. Como que eu vou fazer isso? Ou eu posso usar uma vírgula e continuar referindo-me ao sujeito, ou eu posso usar os 2 pontos e falar sobre esse sujeito. O que a gente disser sobre o sujeito vai ser configurado como aposto. Entenderam? Sim, entendi sim. Posso seguir, então? Olívia, Sim. Você tinha falado sobre vocativo. Vocativo obrigatoriamente tem que vir no início da frase? Não queria usar a expressão obrigatoriamente, mas geralmente vem. Sabe por quê? Porque você não passa uma informação inteira para só depois chamar a atenção do outro. Você chama a atenção para depois passar a informação. Você não entra dentro de uma casa para depois tocar a campainha, não é? Você toca a campainha primeiro. Então, o vocativo ele é exatamente isso. Então, geralmente, ele vem em primeira instância para que todas as informações que forem ditas depois, elas sejam direcionadas para aquele público que você está querendo evocar. Para aquela ideia que você quer frisar. Na expressão Brasil mostra tua cara, quando a gente usa Brasil como sujeito e ele está assumindo a função de vocativo separado por vírgula, a gente quer que toda e qualquer pessoa, ao ouvir essa música, lembre que a nação brasileira precisa mostrar quem ela realmente é. Se eu falo, mostra a tua cara, Brasil, mudou o sentido? Não muito, só que a ênfase enfraqueceu. Entendeu? Maria Fernanda tá quietinha. Deixa eu ver a caixinha. Não tem pergunta na caixinha, não. Então, o Brasil lá, ele funciona como aposto também, né? Não, ele é o vocativo. Nossa, desculpa. Ele é o vocativo, ele é o sujeito e vocativo. Geralmente o vocativo é o sujeito, né? Quem você tá chamando. Sim. Desculpa. Se a gente não colocasse a vírgula, aí não ia ter como separar. Ele não ia conseguir achar um vocativo na oração. Ia ser só um sujeito qualquer, com uma duplicidade de sentido. Ok?
Vamos para o último, então. Sujeito com pronome que concorda com o antecedente. Não, mentira. É que eu fui para outra página procurar o exemplo, eu estava explicando outra coisa. Esse que. Tananana. Agora nós vamos separar orações coordenadas aditivas, ainda que sejam iniciadas pela conjunção e proferidas com uma pausa. Primeiro, o que é uma oração coordenada aditiva? É aquela oração que ela é independente, ela não necessita obrigatoriamente de outras orações, mas ela quer ter outras orações com ela. E ela vai usar essas orações para fazer uma soma. O conectivo mais comum das orações coordenadas aditivas é o e. João e Maria foram viajar. Para eu somar as duas informações, eu uso o e. Ok? E aí, como que eu vou fazer isso quando trata-se de vírgula? Essa é bem simples. Se eu venho de uma oração subordinada aditiva e ela vai somar várias informações, eu vou usando vírgula para cada informação que for somatizada ali, e só na última eu vou usar o e. Olha o exemplo. No fim da meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e ria. E riam todos. Frase de Machado de Assis. Por que nesse caso, e riam? E ria. E riam todos. Pode haver a repetição do conectivo e. Então, uma pausa, né? Porque não tá e riam todos. Exatamente. Para demarcar uma pausa e para demarcar também que o riso, a ação verbal rir, ela mudou de sujeito. Ora um sujeito ria, outra hora outros sujeitos riam. Então são duas informações completamente diferentes uma da outra, mas que no contexto elas se complementam. O riso de um era o motivo do riso dos demais. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conectar essas informações? Aí eu vou usar o conectivo aditivo e. Dúvidas? Não. Cristiano? Todas, né? Mas... Não, se tem dúvida não vai sair daqui. Fala, qual a sua dúvida? Não, tô brincando, é porque isso aqui é falta mesmo de embasamento em português, então não tem como eu ficar tirando muitas dúvidas, senão atrapalha a aula. A aula já está acabando, se você ainda tiver dúvida, a gente... Não, tá tranquilo. O que vocês vão fazer agora? Eu vou dar uma proposta de redação, obviamente, para vocês, e vocês vão... Por gentileza, observar a aplicação das vírgulas de vocês. Não precisa ficar indo no livro, no material que eu mandei toda hora consultar as regras, não. Use a vírgula voluntariamente, deixa sair de vocês. Depois que compôs o texto, faça a leitura em voz alta. Veja vocês mesmos se está faltando ou sobrando vírgula. Se estiver sobrando, não apaga, não. Corrige de uma forma que eu consiga perceber que a correção foi feita por você. Se tiver faltando, coloque. Porque aí depois eu vou dar um certo. Pode ser? Pode sim. Podemos encerrar então? Eu tinha uma dúvida, Lica, mas eu não vou conseguir achar a minha redação aqui agora. Entendi. Porque eu tô no celular. Meu computador deu problema, então eu não vou conseguir achar. Aí se você não se importar, não hoje, mas quando eu estiver fazendo a redação, eu vou te perguntar no Zap. Beleza. Beleza. Justamente questões de quando eu inicio um parágrafo. Às vezes eu falo, tipo assim,
É igual na conclusão, eu uso muito por fim, Uhum. né? Por fim, aí eu ponho uma vírgula, aquilo ali tá certo, aquilo é facultativo. Aí, falando assim, depende do caso. Preciso de um texto pronto para avaliar se está certo ou errado. Acho que depois que você assistir aquelas aulas que eu te mandei, vai ficar bem mais claro para você a questão dos aspectos de coesão. Ali eu ensino como iniciar parágrafo, conjunções, preposições, como usar, advérbios, adjuntos. E aí você vai assistindo aos poucos. E ao decorrer, né, do seu texto, e o movimento, Cristiano, é esse mesmo. Faz, erra e eu vou corrigir sem dó. Eu não vou dar uma nota máxima só para massagear o ego do aluno, não. Acho isso Não, desumano. eu até Entendeu? prefiro mesmo, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. As questões de português, então se você der uma nota máxima, eu vou ficar me achando depois. Exato. Aí na banca você vai ser derrubado, nocauteado, né? Normal. Em 8 Lá segundos de guerra. a cobrança é muito alta, né? Pois é. Então é isso. Vocês sabem como e onde me encontrar, precisando, eu tô aqui. Obrigada pela flexibilidade de poder fazer essa aula hoje. Ontem eu realmente não tinha condições de fazê-la. E beijos, até breve. Obrigada pela atenção. Tchau. Tchauzinho.